Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos por aqui. Me chamo Lucas Brito, como vocês já sabem, e hoje vou falar um pouquinho a respeito de uma questão que todos vocês, todos nós queremos saber o quanto antes. Como lucrar mais na advocacia em 2024? Antes de mais nada, pessoal, é importante que vocês tenham uma compreensão de que essa análise de vendas, de lucros, ela é muito voltada para questões empresariais que podem ser aplicadas a qualquer negócio. Então, assim, quando você compreende que a advocacia nada mais é do que uma empresa que visa lucro, você consegue enxergar e trazer experiências a respeito de qualquer ramo empresarial. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, antes de mais nada, com relação ao mindset de vendas que nós precisamos ter, é o seguinte: advogado, aliás, qualquer pessoa está vendendo a todo momento. Nós somos vendedores. Já se teve, algum tempo atrás, muito preconceito com relação à palavra do vendedor, com relação à descrição. Você é um vendedor? Antigamente, as pessoas utilizavam esse termo até mesmo de uma forma pejorativa. Só que hoje nós estamos vendo um movimento muito contrário. Muitas pessoas já estão, muitos influenciadores já estão valorizando de forma correta, inclusive, a palavra do vendedor. Alguns influenciadores como Caio Carneiro, Flávio Augusto, pessoas que eu acompanho e admiro muito, excelentes profissionais, empresários de altíssimo nível, eles trazem muito essa ideia do quanto que é importante você trabalhar a ideia de vendas e buscar aprimorar as técnicas de vendas. Porque nada mais são do que técnicas. Não são habilidades que você vai adquirir de maneira inconsciente, até pode adquirir de maneira involuntária. Mas quando você para analisar de uma maneira mais técnica, você vai conseguir progredir um pouco mais. Tá certo, galera? Então vamos adiante, não vamos perder muito tempo aqui com relação a isso. O que vocês precisam compreender? Nós advogados vendemos o quê? Nós advogados não vendemos serviços jurídicos. Nós advogados não vendemos serviços jurídicos. Aí vocês vão questionar: Lucas, mas você acabou de falar que todos nós estamos vendendo a todo momento. Todos nós somos vendedores. Como é que você vai falar que nós não vendemos serviços jurídicos? É porque, na verdade, nós vendemos a solução do problema do nosso cliente. Esse é o ponto. Você tem que focar na resolução do problema, na resolução da dor do seu cliente e não necessariamente no serviço jurídico, porque serviço jurídico ele vai conseguir o seu cliente com qualquer profissional, qualquer advogado, às vezes até não é advogado, ele vai conseguir. Então, a ideia que você precisa transmitir é que você vai resolver o problema dele. E assim, pessoal, analisando um pouco mais o comportamento dos seus clientes, é um outro ponto que você precisa observar, são as questões pessoais com relação aos gostos, por exemplo. Como é o comportamento do cliente de vocês? É isso que vocês precisam compreender. O cliente de vocês, predominantemente, eles estão frequentando algum ambiente, eles estão em um determinado local, algum determinado bairro da sua cidade, frequentam um restaurante, algum evento. É nisso que você precisa focar. Você precisa compreender, porque todo cliente, todo consumidor tem padrões de comportamento. E quando você consegue compreender através disso, vai ficar mais fácil para você definir as suas estratégias de venda. Vamos adiante e, inclusive, na parte que muito provavelmente mais interessa a todos, que são os canais de venda. Os canais que você pode utilizar para prospectar os seus clientes. Primeiro deles, vou falar um pouquinho a respeito do boca a boca, das indicações, que muitas pessoas criticam, mas eu já falei diversas vezes, inclusive em meu Instagram. Caso vocês não me sigam, façam o favor de me seguir, lucasva.brito.
E as indicações é um excelente termômetro para você medir a qualidade do seu serviço, para você medir a sua eficiência. Porque percebam, quando os clientes chegam à sua porta através de indicações, é porque os seus atuais clientes ou as pessoas com as quais você se relaciona valorizam o seu trabalho, te enxergam como um profissional competente. Então, não utilize as captações boca a boca, indicações como fonte principal, mas ela é uma consequência do seu trabalho e é um termômetro, tá certo? Com relação às técnicas de prospecção através do offline, a gente pode dividir através do online e do offline. Vou falar um pouquinho a respeito do offline, porque hoje em dia, inclusive, as pessoas trabalham muito a respeito do online, mas se esquecem que em determinado momento a advocacia ela não tinha as vantagens que nós temos hoje no online. Participação em eventos. Participação em eventos. Eu até esqueci de colocar a questão do networking, que evidentemente está implícita com relação a todas as outras formas de captação. Participação em eventos, pessoal. É muito importante vocês estarem atentos, principalmente com relação aos eventos que os seus clientes participam, tá certo? Parcerias estratégicas. Aqui é um leque de oportunidades que nós podemos elencar através de outros advogados que atuam em outras áreas. Vocês podem fechar parcerias com eles. Através de outros profissionais também, através de contadores, através de médicos. Inclusive, nós temos aqui em nosso escritório parceria tanto com médicos quanto com contadores. É muito interessante isso porque você consegue fazer com que o seu cliente se torne assistido, fazer com que ele tenha uma assessoria de maneira completa, tá certo? Essas parcerias estratégicas, elas podem ser firmadas através de percentuais que são destinados ao captador, quando nós estamos falando a respeito de indicações. Então, por exemplo, se eu firmo uma parceria estratégica com o meu contador, falando com ele o seguinte: todo cliente que eventualmente você nos indique, você terá 20% de todos os valores que nós levantarmos aqui nos nossos honorários. Assim como com outros advogados também, é claro, isso faz com que uma mão lave a outra, né? Vocês estarão beneficiando outras pessoas, as outras pessoas vão estar beneficiando vocês. Combo de serviços. Foi o que eu falei com relação aos profissionais de outras áreas. Quando vocês conseguem amarrar a atividade do advogado, dos serviços jurídicos, da resolução dos problemas que nós apresentamos aos nossos clientes, é possível também abarcar um outro contexto, a resolução de um outro problema, a resolução de uma questão fiscal, por exemplo, quando nós estamos falando a respeito do contador, especificamente. Indicação cruzada. É quando você firma uma parceria com outro advogado ou com outro contador e fala da seguinte forma: todos os clientes que surgirem aqui e que forem da sua área, eu vou te indicar. Assim como todos os clientes que eventualmente apareçam para você e que sejam da minha área de atuação, você vai me indicar. Esse é um tipo de parceria que, obviamente, exige um pouco mais de confiança entre as partes, mas que é muito válido também. Galera, essa questão do offline, também nós podemos elencar o reforço e lembrança de marca. Como é que seria isso? Você está em contato de maneira periódica, constante, com os atuais clientes, com os clientes que já passaram pelo seu escritório. Porque você precisa fazer com que eles se lembrem de você, eles se lembrem do seu escritório. Como é que eles vão lembrar se você não manda uma mensagem de Feliz Ano Novo? Como é que seu cliente vai se lembrar de alguma questão, de algum problema jurídico e que você existe? Às vezes eles nem se tocam
quando vocês aparecem e reforçam a lembrança, né, de marca, eles vão compreender, eles vão assimilar e eles podem ter algum gatilho para fazer com que eles falem, nossa, realmente, aquele problema ali, eu não recebi aquele produto que eu comprei, preciso acionar um advogado. Já pintou uma causa, tá certo? Finalizamos a parte do offline. A parte do online agora, que é o grande celeiro que nós encontramos, nós temos as redes sociais, WhatsApp, Google Meu Negócio, sites e landing page e as ferramentas de tráfego para impulsionar os anúncios. Redes sociais, pessoal. Vocês precisam trabalhar as redes sociais de uma maneira profissional. Parem de trabalhar rede social, aliás, parem de utilizar, de consumir rede social como se fosse algo de lazer, porque não é. A rede social é um ótimo canhão de prospecção de clientes, desde que você se apresente de maneira séria, de maneira profissional. E aqui eu elenquei Instagram, Facebook, TikTok, porque todas nelas têm mercado. Por incrível que pareça, até no TikTok tem mercado. Muitos advogados que eu conheço conseguem prospectar e atingir um público absurdo no TikTok. Eu não utilizo, mas conheço quem utiliza e dá certo. Sim. WhatsApp, é óbvio, vocês precisam utilizar o WhatsApp Business, fazer listas de transmissão, utilizar as ferramentas do WhatsApp Business é muito... chega a ser, até ser um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Google Meu Negócio é algo que está realmente sendo muito utilizado e que tem funcionado, é interessante. Quando vocês fazem uma pesquisa no Google, aparece tanto os sites, quanto também as empresas que já estão ali listadas no Google Meu Negócio. E o ranking, obviamente, vai depender de algumas outras questões que é um contexto para um outro vídeo, uma outra explicação. Mas o Google Meu Negócio, ele pode ser utilizado por você como uma ferramenta, inclusive se os seus concorrentes na sua cidade não utilizam, utilize o quanto antes. Sites e landing page. Sites e landing page são páginas. A diferença é que sites nós temos uma estrutura um pouco mais complexa. Temos várias páginas, na verdade, dentro do mesmo site, dentro do mesmo link. Através desse link a gente consegue acessar uma parte relacionada às áreas de atuação, parte de contatos, enfim, é um pouco mais complexa, uma estrutura um pouco mais complexa. A landing page é uma página só, você consegue visualizar apenas descendo a página, apenas rolando o cursor do mouse, e o intuito da landing page é conversão. O intuito da landing page é fazer com que a pessoa que chegou até lá entre em contato com você. Esse é o objetivo da landing page. E por isso que a landing page ela tem funcionado, ela funciona um pouco melhor do que um site de apresentação do seu escritório. Tá certo, galera? Ferramentas para impulsionar, gestores de tráfego que trabalham, alguns advogados também trabalham com Google Ads e Meta Ads. Google Ads para impulsionar, no caso, as landing pages, e Meta Ads para impulsionar o conteúdo que você eventualmente poste no Instagram e no Facebook. Tá certo, galera? Muita gente faz muitas prospecções, nós fazemos, não é o nosso carro-chefe, não é o que nós utilizamos mais como forma de prospecção em nosso escritório, mas uma galera boa utiliza, principalmente para direito consumidor, trabalhista, previdenciário. Muita gente consegue prospectar bastante. Finalizamos a parte do online. E um outro ponto que eu anotei, que é muito relevante e muita gente deixa de lado, são as avaliações e feedbacks, que vão fortalecer tanto o Google Meu Negócio. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muita gente pede para fazer as avaliações do Google Meu Negócio justamente para melhorar o ranking
e fazer com que o seu negócio, com que o seu escritório apareça em cima, apareça o quanto antes e apareça mais vezes para quem faça as pesquisas. E também na landing page, é interessante você utilizar as avaliações, os feedbacks. Os feedbacks eles precisam ser solicitados aos seus clientes de maneira intencional, lembre-se disso, com autorização para que você os utilize, claro. Então, galera, a prova social, que são esses feedbacks, corroboram bastante com o seu trabalho, corroboram bastante com a qualidade do seu serviço que você vai apresentar. Tá certo, galera? Então, esses são alguns dos canais, dos principais canais de venda e prospecção de clientes que nós podemos utilizar na advocacia. E o último ponto que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês é com relação à contratação e treinamento. Por quê? Vai chegar um momento que você vai ter que contratar. Você vai precisar contratar profissionais, colaboradores, prestadores, até para avançar na área de prospecção, de captação de clientes. E aí nós entramos na grande questão: contrato para crescer ou cresço para contratar? Esse é o ponto. Essa pergunta, a resposta dela é um grande depende. Por quê? Depende do momento que você se encontra na advocacia. Se você é um profissional recém-formado, eu aconselho a aguardar um pouco, crescer para depois contratar. Até porque você não tem muita experiência. Se você pretende contratar para crescer, você mal sabe conduzir as atividades da advocacia, veja lá, transmitir isso para um terceiro. Então é preciso ter um pouquinho de experiência e é nesse momento que você vai crescer para contratar. Se você já tiver muito tempo na advocacia, então faz mais sentido contratar para crescer. Tá certo, galera? Pessoas capacitadas é igual a economia de tempo. Por isso que esse tópico é importante e eu coloquei ele aqui. Se você consegue economizar o seu tempo com atividades de operacional, ou seja, participação em audiências, minuta e protocolo de petições e recursos, todas as questões envolvendo controladoria, enfim, tudo isso que é o operacional, caso você tenha condições de contratar alguém para delegar, é muito relevante. Isso vai te auxiliar muito, vai poupar o seu tempo, vai fazer com que você tenha mais tempo para prospectar os seus clientes. Por fim, o grande dilema entre contratar um estagiário e um advogado. Isso tem alguns pontos positivos e negativos, é claro, para qualquer que seja dos dois lados. Nós, hoje, preferimos contratar advogados porque estagiário tem algumas limitações com relação às atividades, é óbvio. Limitações com relação à carga horária, é claro. E o objetivo do estagiário, quando ele está dentro de uma estrutura, não é entregar serviço. O objetivo principal de um estagiário dentro de uma estrutura é adquirir experiência, adquirir conhecimento. Então vocês precisam ter isso em mente quando for contratar algum prestador, algum colaborador. Ainda que o advogado ele seja um prestador um pouco mais caro, mas no final das contas você terá uma economia. Essa é a grande verdade. Estou falando que não é para contratar estagiário? Não, não é isso. Mas caso você tenha interesse de crescer e você tenha condições financeiras, contratar um advogado é prioridade. Um estagiário pode ser interessante? Pode, mas não foque nisso se o seu objetivo é crescer. Tá certo, galera? Então, basicamente é isso. São todas as questões que eu trouxe aqui para vocês. Óbvio que temos algumas peculiaridades com relação a questões de economia de tempo, que eu posso estar falando aqui em outro vídeo, mas por hoje é só. Agradeço quem acompanhou aqui até o fim. Pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilharem. E não se esqueçam de se inscrever. Tá certo? Forte abraço!